eu gostaria de saber aqui, eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder, tá? Porque senão vai dar um alvoroço aqui. Você possivelmente está com uma pessoa nova no seu quarto, você está fazendo amizade e você descobriu um segredo, né? Então aí você vai talvez guardar ou talvez você vai contar, né? Porque você sabe. Uma pessoa que guarda um segredo, ela sempre tem a melhor amiga para contar o segredo. Mas eu quero que você esteja com isso em mente, sobre segredo. E eu quero, não sei quantas me conhecem, mas eu pertenço aqui à Fiel desde o seu começo. Sou casada com o pastor Silas, que é o presidente do Ministério Fiel. Nós somos casados em junho, por 39 anos, e de namoro rápido. Nos primeiros anos da nossa vida, tivemos 4 filhas. O Senhor depois nos abençoou com 4 genros e com a graça de Deus. E temos agora 10 netos e meio. Era 5-5, agora ficou 5 meninos e vai ficar 6 meninas. Ontem ficamos sabendo que a nossa filha Alice vai ter uma menina. Então, está sendo uma alegria para todos nós. Vamos então nos preparar, irmã, para ouvir a palavra do Senhor. Ouça o que o Senhor tem para falar no seu coração. Esquece quem está do seu lado. Peça ao Senhor, abra o meu coração para vocês terem um dia aberto para ouvir a voz do Senhor. Sobre segredo, tá? Nós vamos falar sobre segredo. Vou fazer uma breve oração, tá bom? Senhor nosso Deus, nos abençoa, nos dá a Tua graça. Abre os nossos ouvidos e coração para Te ouvir nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Segredo. Segredo é uma coisa, você sabe, né? Mulher, ela tem cheio de segredo. Só que aí ela sempre compartilha o segredo. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Você tem que contar aquele segredo que se cair fora, tudo bem, né? Olha, eu tenho um segredo para te contar. Pronto, o mundo para. E aí eu quis procurar na palavra de Deus uma pessoa que com certeza tinha um segredo. Ela tinha um segredo. O nome dela é Débora. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Juízes 4... o verso 4 diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Veja bem, Débora não só decidia as questões corriqueiras do dia a dia entre os próprios israelitas, como de todo o povo, de todo o acontecimento, de tudo que girava em volta do povo de Israel. Perguntei, então, eu fiquei olhando aquele texto, eu estou dando para vocês Juízes 4 e Juízes 5. A gente não vai ler, a gente vai ler só esses 2 versos, mas de lição de casa. Depois que você for por quarto, descobrir o segredo da sua amiga, aí você vai terminar de ler Juízes 4 e Juízes 5. Então, qual seria o segredo de Débora? Como ela era conhecida como juíza de Deus, ela foi um tipo de juízo de Deus sobre os homens fracos de sua época. Se você ler o livro de Juízes, e realmente lê-lo condensadamente de 1 até o final do livro, se você espremer, você vai ver que vai sair sangue. Porque é feio o negócio, é muito feio. E aí Deus levanta quem? Uma mulher. A minha primeira dúvida foi, ela devia ter um segredo para ser chamada como a única juíza, imagina, única mulher juíza sobre Israel. Eu acho que o segredo dela estava em ser uma esposa e profetisa. Por que eu digo isso? Porque no texto ele fala que a esposa de Lapidote era conhecida como profetisa Débora, que julgava Israel naquele tempo. Ela era excepcionalmente cheia de sabedoria. Ela tinha uma influência incrível em desempenhar a sua tarefa como juíza. Para um pouquinho, se você é mãe, se você é tia, se você é avó, se você é vizinha, você tem um contato com alguma criança, muitas vezes nós somos colocadas
como juíza. Mãe, não fui eu. Mãe, foi ele. E você fica, quem foi? Então, é uma situação difícil. Quando são seus filhos, você sabe como disciplinar, você tem esse conhecimento. Mas quando você não sabe, fica realmente difícil. Então, sabemos, né, que ela era excepcional. Ela tinha essas habilidades, ela tinha uma influência muito grande na sua tarefa como juíza. Exceto na liderança militar. Ela não lidava na liderança militar, mas politicamente falando, ela era uma mulher de extrema influência. Sabemos que Deus, né, se você vai lendo a Bíblia, você sabe que Deus usou mulheres, eu citei algumas aqui, como Uda. Deus pode usar a mulher em tarefas civis, em tarefas religiosas. Uda foi uma profetisa, está lá em 2 Reis 22. As filhas de Filipe também profetizavam, lá em Atos 21. A Febe, a diaconisa, em Romanos 16. Então, Débora chegou como juíza e exerceu a sua função por causa do fracasso de Baraque, que não liderou corajosamente. Quem era Baraque? O comandante do exército. Mas no decorrer, se você ler Juízes 4, Juízes 5, você vai entender também porque ele tinha um certo temor. Porque ele também, os homens ali fracassaram. Ao mesmo tempo, Baraque, Débora, resolvendo os juízos, o que ela tinha que julgar diante dos israelitas, eles estavam na terra prometida, a famosa terra prometida. Mas ao redor da terra prometida, nós tínhamos vários povos que eram idólatras. E o que acontecia com o povo de Israel? Ele se esquecia de Deus, ele começava a adorar ídolos, ele começava a ser influenciado por povos pagãos, aí eles se arrependiam e Deus perdoava e Deus trazia mais um livramento para o povo de Israel. Quando eu falo o povo de Israel, eu falo de você. Não é assim? Muitas vezes nos esquecemos do que Deus tem feito em nossa vida, se engraçamos com algum ídolo, e você fala, não, Vanja, não tem ídolo, não tem ídolo. Naquela época, gente, onde você andava, você via uma imagem. Hoje, a gente talvez não veja tanto imagens na praça, você vê na igreja, até mesmo nas igrejas católicas, parece que as imagens têm diminuído um pouco. Mas hoje, gente, sabe onde está o nosso ídolo? Está no bolso, está na bolsa, está na sua mão. Eu tenho que passar isso aqui agora. Então você deixa de ouvir a palavra de Deus, porque eu tenho que colocar no Face. Olha, é um ídolo. A gente tem que tomar muito cuidado. Jabim, ao mesmo tempo que acontecia isso com Israel, Jabim, o rei de Canaã, com o seu comandante Cícera, que por 20 anos, gente, 20 anos oprimia o povo israelita. O povo clamou ao Senhor para atacar, para que eles pudessem, então, atacar esse povo, ou se defender desse povo. Débora mandou chamar Baraque, o comandante. E ela disse assim, Deus os dará, Deus vai te dar nas tuas mãos esse povo idólatra. Nós vamos lutar contra o povo cananeu. Sabe o que Baraque disse? Ele disse assim, se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Aí você olha e fala, gente, ele é um comandante do exército. Olha o que ela respondeu. E ela disse assim, lá no capítulo 4, mais lá para baixo. Certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra da investida que empreendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Então aqui está o general do exército sabendo que ele conseguiria a vitória, mas não seria por ele, seria através de uma mulher. Cícera, o comandante do exército de Jabim, rei de Canaã, era um homem sagaz. Bom, aí eu pensei, acho que é isso, né? Talvez é isso que ela é. Ela é uma mulher profetisa, ela é uma mulher que sabia das coisas. Então ela era sábia, esse é o segredo dela, era uma mulher sábia. Sabemos que Débora partiu para a terra com uma espada na mão e um cântico em seu coração. Mas espera aí, ela foi para a guerra ou ela ficou sentada assistindo de binóculo? Não, ela foi para a guerra, ela foi com a espada, ela foi do lado do seu comandante. Aí eu pensei,
Isso pode ser, realmente. Ela tinha um caráter notável. Ela era compromissada com Deus. Gente, nada atrai mais a beleza de uma mulher quando você é compromissada com Deus. Quando o seu coração e suas atitudes estão interligadas. O caráter dela era notável por ser diligente, devotada, dedicada e solícita. E acima disso, muito competente. Bom, pensei, ela teve treinamento. Aonde é que essa mulher teve o treinamento? O segredo dela foi o treinamento. Sabe onde foi o treinamento dela? Como esposa, ela recebeu o seu treinamento em casa. Como assim? Gente, quem aqui é dona de casa, você sabe que você tem que ter um certo treinamento. Ora para isso, ora para aquilo, lavar aqui, não lavar, esconder as coisas debaixo do tapete. Mas você faz alguma coisa, você tem um treinamento. As esposas na época de Débora, eram encarregadas dos árduos trabalhos do lar. O que você acha? Acha que ela tinha gás encanado? Ou água encanada? Não. Ou mesmo o gás encanado, né? Vou fazer um almoço. Não. O que ela tinha? Um lava-louças. Põe a louça lá e aperta um botão. Gente, no final do dia, às vezes eu fico cansadésima. Por quê? Eu tenho que usar esse dedo. Lavar a louça, máquina de lavar, máquina de secar, liquidificador. Estou exausta. Aí eu deito, né? Porque eu tenho que descansar o dedo. Não era assim. Elas iam buscar água, elas cortavam, elas moíam o grão, tudo para fazer a sua comida. Ela era extremamente competente. Então, o seu treinamento, além de ser em casa, ela conhecia a palavra de Deus. Em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer a ele, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gente, ela entendia o papel dela como esposa. Em nenhum momento ela falou, olha, não posso ser esposa porque agora eu sou juíza. Nenhum momento. Interessante é ver que ela entendia a palavra de Deus. Ela estava junto com o seu marido e o seu marido junto com ela. Ela era fiel como esposa e por isso Deus é honrado. Quando somos fiéis ao nosso marido. Vocês devem conhecer muitas histórias de, é lógico que ele melhorou, olha com quem ele casou. Ela empurrou ele, minha filha, ela empurrou ele lá para a altura. Mas o mais bonito não é que ela empurrou, é que ela empurrou e faz de conta que não foi ela. Nossa, ele chegou ali. Gente, isso acontece no ambiente político, acontece nas nossas igrejas, acontece no nosso dia a dia. Mulheres que impulsionam os seus maridos. Ela era fiel, Deus era honrado. Depois da guerra, Débora foi chamada, sabe do quê? Que ela foi chamada de mãe de Israel. Mãe de um povo. E ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos. Quantas aqui não têm filhos? Querem, não podem. Mas, gente, eu vejo que eu estou distante agora dos meus 11 netos, né? Todos moram fora do país. Mas, gente, eu abraço tudo que é criança. Bobeou, estou catando, levando para casa, dando umas balinhas. Né? As mães, pega ela. Lá na igreja, ela de novo. Então, eu me realizo muito no corpo de Cristo. Outra coisa interessante, que talvez seria o segredo de Débora, disponibilidade. Ela era solícita, disponível. Quantas pessoas têm cargos, não sei se a gente pode dizer assim, cargos lá na igreja, ela é esposa de pastor, ela tem que estar disponível. Eu tenho que lavar roupa também, eu tenho que cuidar do meu marido. E eu sei que eu sou uma influência muito grande na vida dele. Gente, quando meu marido prega, a minha amiga está aqui, ela sabe, eu sou a primeira. Yes. Por quê? Porque a hora que ele descer, pode ser que alguém chegue e fale isso para ele antes. Eu quero falar primeiro. Já falo. Aí passa domingo, ele está feliz. Aí chega segunda, dia de folga, não falo nada. Aí na terça eu falo, você devia ter feito alguma coisa assim. Mas eu estou sempre disponível para ele. Débora estava sempre disponível para o seu povo, mesmo com as suas tarefas em casa. Sabia, eu achei que ela ia ter um escritório lá na Quinta Avenida, em Nova York, com uma vista bonita. Mas não, era debaixo de uma palmeira. A palavra de Deus fala, você vai ler lá. Mas eu pensei, não, o segredo dela é a época. Porque na época em que ela vivia, não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Aí eu fiquei pensando, na minha igreja tem gente assim. Eles ouvem a palavra e fazem o que eles querem. Então, naquela época, não é isso que fez dela uma juíza, ou seria talvez essa qualidade, o segredo dela, porque ela vivia num tempo tenebroso, por causa da desobediência, idolatria e derrotas do povo.
Estavam na terra prometida, mas por causa da vizinhança, sofriam o quê? Um declínio espiritual. Ai, será que o Messias vai voltar? Será que ele vai nos resgatar? Aí o povo falava, para com isso, olha esse ídolo aqui, ó, dá para você ver, você pode ir atrás dele. Gente, me fez lembrar tempos de hoje. A gente olha para as irmãs e eu falo, ai, lá vou eu orar por ela de novo. Ela vem, irmã, ora por isso. Então, irmão, lógico que eu oro, mas você tem a sua parte. Você também tem que buscar o Senhor. E eu fico assim, eu estou vendo ela indo para o caminho errado. Aí eu chamo e falo, você está indo para a esquerda? É para a direita que você tem que ir. Ai, mas eu vou para a esquerda porque para ver. Você vai cair no buraco. E o pior, eu que vou ter que ir lá te pegar. Eu que vou lá dar a mão, orar por você. Sabe, parece que esse mundo tenebroso não está tão tenebroso, mas ele está. A desobediência do povo. Pensei também, ela foi uma mulher com um segredo, porque o seu testemunho, ela tinha se tornado o testemunho de um Deus vivo. O povo de Israel, quando via a influência que ela tinha, como ela falava com entusiasmo. Se vocês perguntarem para mim, Vanger, você sabe fazer arroz e feijão? Sei. Segurança. Arroz e feijão. Vange, carne, já não. Aquela que enrola, não. E aquele, não. Arroz e feijão. As minhas 4 filhas nunca morreram. Arroz e feijão. Certa, segura, estava entusiasmada. E ela entusiasmava e despertava o povo de Deus para olhar para o Senhor. Gente, eu parei nesse momento e falei, que mulher usada por Deus. Ah, já sei, o segredo dela é que ela era uma guerreira. Como uma guerreira, lutou ao lado de Baraque. Então, isso que me impressionou, porque eu achei que ela ia ficar escondida, né? Em algum lugar. As guerras eram assim, eles escolhiam o local e os generais que adiantavam o povo, e você ficava na retaguarda, principalmente se o rei estivesse ali perto, né? Mas ela não, ela lutou ao lado de Baraque, uma guerreira, como uma espada na mão, né? E o seu coração servindo a Deus. Saiu a serva de Deus para lutar. Da mesma forma que você deveria acordar de manhã, tirar a ramela do olho. Não dá tempo de passar maquiagem. Vai para a sua luta. Mas vai entusiasmada, porque é Deus que cuida de você. Ele está numa luta. Eu imagine aqui muitas pessoas passando por lutas incríveis. E você está esquecendo que o nosso Deus, Ele está ao seu lado. Ele fala, vai filha, vai que eu estou com você. A fé, definitivamente eu falei, o segredo dela era a fé. A fé dessa mulher não tinha vacilo. Não vacilava. Débora tinha certeza da vitória de Deus sobre os inimigos de Israel. Mas diante da grande inferioridade do exército israelita, que eram homens comuns e voluntários para a batalha. Então você imagine, você olha para o rei Jabim e os cananeus. 900 cavalos e carros de ferro. Agora você olha para o povo de Israel, a pé, com uma espada. Eles não eram soldados, eles eram homens voluntários. Nós somos mulheres voluntárias para lutar na obra do Senhor. E Deus nos dá a força. Finalmente eu falei, não, o segredo dela, ela profetiza. Ela viu o milagre de Deus, todo-poderoso, antes da batalha. A batalha aconteceu perto do rio Quisson. Por que eu falo isso? É interessante ver que naquela época o rio estava em seca. Mas como ela falou, Deus está conosco, eu sei disso, Deus está conosco. Então, ela realmente foi. E lá no Cântico, no capítulo 5, ela fala que os céus lutaram. Deus mandou uma chuva, minhas irmãs, uma chuva que inundou completamente o campo de batalha. Os cavalos se afundaram, os carros de ferro se atolaram. Jabim e Cícera, o general, deu no pé. Ele correu, gente, ele correu fora 25 quilômetros. Ele correu da justiça, mas a justiça de Deus o acharia. Não teria problema. Aí o que ele fez? Cícera fugiu e se escondeu numa tenda. Super fácil. Perto de... num lugar distante, ele entrou e ali estava Jael, uma mulher, onde ele encontraria o seu destino final. E ele pediu água e ela deu leite. Ele falou, eu preciso descansar. E ela fofou a cama, o cobriu. E ele, exausto da batalha, dormiu profundamente. Ela pegou o quê? Uma estaca, porque ela sabia fazer tendas, eles eram nômades. Ela pegou uma estaca pequenininha, mais ou menos desse tamanho. Pegou a estaca e um martelo, pá,
na cabeça dele. Se você ler, gente, espirrou. Aquela hora que eu li, se espirrou sangue. Porque é terrível, ele é explícito o negócio. Então, a gente vê que o nosso Deus é grande. Ali, a mulher, olha só. E aí fugiu, quando ele foge de Baraque, essa mulher ela foi incrível, ela foi corajosa. E ela veio até Baraque e falou, eu sei onde está o homem que você procura. Você sabe quando o general do exército não está mais, o povo tende, né, a desanimar. E eles mataram um a um a espada. Corajosa, heroína, sim, esse era o segredo de Débora. Corajosa, sim, eu quero dizer, para mim parece que essa característica é simplesmente perfeita. E o que você acha? Onde ela vivia, gente, a idolatria era aberta, era muito difícil. Mas eu sei, a humildade dela chega quando você conhece o dono da história. Ela estava lá humilde, ela sabe o dono da história e o segredo de Débora estava em Deus, é isso. Todas as qualidades de Débora foram dadas por Deus. Ela foi um instrumento usado para libertar os israelitas, aquele povo pagão que já os perseguia. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes, diz Tiago. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, seguro, bem presente na angústia, na tribulação. Ai, minha irmã, a sua batalha está grande, né? Eu imagino que sim. Passamos por tempos difíceis hoje, onde a gente vê o inimigo morando junto com a gente. Olhe para o exemplo de Débora, não desanima, olhe para ela, olhe para o Deus de Débora. Eu descobri que o segredo dela, ela era simplesmente uma coadjuvante da história de Israel. Débora, no seu cântico, no capítulo 5 todinho, vem ela e Baraque cantando, exaltando a Deus, o louvando pela sua bondade, pela sua força, pela sua misericórdia. Jesus, então, é o protagonista da história, o Salvador que haveria de ver. Débora não olhou apenas para o seu povo, ela falou, o Salvador, o Messias está vindo. E ela olhou como se ela já tivesse visto. Vamos para a guerra, nós vamos lutar. Batalharam e venceram. Cristo é exaltado na sua vida. Ele é o protagonista da sua história. Você que tem que saber disso. Paulo disse o seguinte, não há quem faça o bem, não há um sequer, lá no livro de Romanos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também em Efésios ele diz que ele nos deu vida, sendo nós mortos em nossos delitos e pecados. O morto não se mexe, mas Deus nos deu vida. Quem faz a diferença é Deus. Isso é Débora. Paulo e Davi também sabiam disso muito bem. O cântico dela exalta o nome do Senhor. Não nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, ao teu amor, à tua fidelidade, de Salmo 115. Graças a Deus, nós alcançamos o que? Gratuitamente, Jesus Cristo. A lei revela que o pecado pode nos justificar. Não pode nos justificar, perdão. É Cristo quem nos justifica pela sua graça e nos conduz ao triunfo. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse era o segredo de Débora, a graça de Deus. Esse era o segredo de Débora, eu descobri. Esse é o único segredo que você tem, minha irmã. Esse é o segredo, ele pode fazer a mesma coisa. O segredo de Débora era Deus, era o Senhor Jesus, era o Messias. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Vamos orar? Perfeito Deus, querido Salvador Jesus, vem até nós com a tua graça salvadora, porque não temos nada a te oferecer. Somos justificados sem merecer. Ajuda a cada uma dessas mulheres, irmãs preciosas, a acertar o alvo. Muitas possuem lutas difíceis, alcançarão a vitória apenas pela tua graça. E nós damos-te glória, louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.